Hoje vamos mergulhar numa frase que, sinceramente, mudou tudo. O meu reino não é deste mundo. Parece simples, não é? Mas vamos ver como esta afirmação, que na altura podia parecer um bocado vaga, foi a primeira peça de um puzzle gigante sobre a justiça de Deus. Um puzzle que, segundo o que estamos a analisar, demorou quase 2000 anos a ficar completo. É mesmo aqui? É aqui que tudo começa. Esta declaração de Jesus é a chave para se perceber todo o seu ensinamento sobre a vida futura. E atenção, isto não é só uma frase bonita. É, na verdade, o pilar de uma maneira completamente nova de olhar para o mundo e para o nosso papel em tudo isto. Então, o nosso roteiro para hoje é este. Vamos começar com o reino que não é deste mundo, depois espreitar as crenças antigas e as recompensas terrenas, avançar para a promessa da vida futura, fazer a ligação com o espiritismo e, por fim, juntar tudo para perceber a verdadeira justiça de Deus. Vamos a isso. Muito bem, primeira parte, o reino que não é deste mundo. A ideia aqui é perceber que esta mensagem de Jesus era mesmo central, era visionária. Vamos ver como a vida futura não é só um pormenor, mas sim o coração de toda a sua moral. Pense nisto por um segundo. Sem a promessa de uma vida futura, muitas das coisas que Cristo ensinou, sei lá, amar os inimigos, dar a outra face, pareceriam francamente um bocado ilógicas neste mundo, não é? Porque a recompensa não era para ser aqui, na Terra. É precisamente este foco no futuro que dá todo o sentido e toda a força à sua mensagem moral. Certo. Agora, vamos à segunda parte. Crenças antigas, recompensas terrenas. Para percebermos o tamanho da revolução que Jesus estava a propor, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Temos de entender o que é que as pessoas pensavam na altura, porque no fim de contas, o contexto é tudo. Então, como é que era o pensamento da época? Bem, para começar, as ideias sobre uma vida depois da morte eram muito vagas. A lógica era simples. A justiça de Deus acontecia aqui, na Terra. Se alguém obedecia às leis divinas, era recompensado com coisas terrenas. Riqueza, poder, a vitória da sua nação sobre os inimigos. E os castigos, a mesma coisa. Calamidades, derrotas militares, tudo era um sinal. Era preto no branco. Se alguém era rico e poderoso, era abençoado. Se sofria, estava a ser castigado. Simples assim. E este quadro resume isto na perfeição. De um lado, a visão antiga, com o foco todo neste mundo, nas recompensas materiais. Do outro, o ensino de Jesus, que vira tudo ao contrário. Ele desloca o foco por completo. Diz, basicamente, esqueçam isso. As verdadeiras recompensas, a verdadeira justiça, não estão aqui. Estão na vida futura. É literalmente uma inversão total de valores. Avançando para a nossa terceira secção, a promessa da vida futura. E aqui o subtítulo diz tudo. Foi uma revelação revolucionária, mas ficou incompleta. Porque Jesus não chegou com um manual de instruções sobre o céu. Ele fez algo diferente. Plantou uma semente. O que ele fez foi revelar que existe outro mundo, um sítio onde a justiça de Deus, a verdadeira, segue o seu curso. É quase como se ele tivesse puxado uma cortina e mostrado um vislumbre de uma nova realidade. Um reino prometido a quem seguisse os seus mandamentos. E para a cabeça das pessoas daquela altura, isto era, uau, revolucionário. De repente, a vida na Terra já não era o fim de tudo. Passava a ser a preparação para algo maior. Ok, mas isto levanta uma questão óbvia, não é? Se a vida futura é assim tão importante, a peça central de tudo, por que é que Jesus não explicou como é que era, tintim por tintim? Por que é que deixou a ideia assim, um bocado no ar? Bem, a resposta, segundo a nossa fonte, tem a ver com uma espécie de sabedoria pedagógica. Jesus ajustou a mensagem ao nível de compreensão das pessoas da sua época. Pensem nisto. Dar toda a informação de uma vez seria demasiado, seria ofuscante, talvez até incompreensível. Então, o que é que ele fez? Apresentou a vida futura como num princípio geral, quase como uma lei da natureza. O resultado foi que muita gente ficou com uma crença, sim, mas uma crença algo vaga, sem aquela certeza absoluta. A semente estava lá, mas precisava de tempo para crescer. E é aqui que damos um grande salto no tempo. Entramos na quarta parte, a ligação do espiritismo. A ideia aqui é que estamos a chegar à peça final do puzzle. A argumentação é que aquela semente que Cristo plantou precisou de muitos séculos para germinar e que o ensinamento só foi completado, por assim dizer, muito mais tarde. Num tempo em que a humanidade supostamente já estaria mais preparada para o receber. Portanto, a chegada do espiritismo lá no século XIX é apresentada aqui não como uma religião nova, mas sim como a continuação lógica, o passo seguinte do ensinamento de Cristo. A ideia-chave é o timing. A mensagem foi completada no momento em que a ciência e o pensamento racional já tinham evoluído o suficiente para que esta nova etapa da revelação fizesse sentido, para que pudesse ser entendida de outra forma. E estes 3 passos resumem a jornada toda na perfeição. Vejam só. Primeiro, a visão antiga, completamente focada no material, no aqui e agora. Depois, o passo 2, Cristo, que introduz o princípio da vida futura. E, finalmente, o passo 3, a revelação espírita, que pega nesse princípio e o transforma numa realidade demonstrada. É uma progressão clara, de uma ideia puramente terrena para uma realidade espiritual observável.
Esta comparação mostra a mudança fundamental. Antes, a vida futura era um artigo de fé, uma hipótese. Acreditava-se, esperava-se. Com a perspectiva espírita, passa a ser vista como uma realidade material, algo demonstrado por factos. A vida futura sai do campo da fé e entra, por assim dizer, no campo da observação. Mas que factos são esses? A resposta está aqui, nesta citação. A certeza, segundo esta visão, vem dos relatos das testemunhas oculares. E quem são elas? Os próprios espíritos. A ideia é que, ao descreverem como é a vida no outro lado, com as suas leis, a sua organização, todas as suas peripécias, eles transformam o conceito. Deixa de ser algo abstrato, uma ideia vaga, e passa a ser algo descrito, compreensível e, para esta doutrina, totalmente racional. A verdadeira justiça de Deus. É aqui que todas as peças se encaixam. Vamos ver como todo este percurso, toda esta evolução de uma ideia, acaba por responder a uma das perguntas mais difíceis e antigas da humanidade, a questão da justiça. Então, voltamos à nossa pergunta do início. Depois de vermos tudo isto, por que é que a vida futura é o eixo, o centro de tudo o que Cristo ensinou? Qual é, afinal, a resposta? E a tese central é esta. Só a vida futura consegue justificar as anomalias, as coisas que não batem certo na vida aqui na Terra, e, ao mesmo tempo, alinhar tudo isso com a justiça de Deus. Todos nós vemos isto, não é? Pessoas boas que sofrem imenso e pessoas más a quem parece que tudo corre bem. A nossa fonte defende que só olhando para a vida futura, um lugar onde a justiça finalmente se cumpre, é que estas contradições fazem algum sentido dentro da ideia de um Deus justo. Então, em suma, o que é que esta compreensão oferece? Não é só consolo, é clareza. Oferece uma explicação que se quer racional para o sofrimento e para a desigualdade. Dá um enquadramento lógico para a justiça de Deus. E talvez o mais importante, dá um propósito claro ao nosso tempo aqui na Terra, uma fase de aprendizagem. No fundo, transforma uma esperança que era vaga numa certeza que se pretende lógica. E terminamos com esta pergunta, que fica para reflexão. Se esta vida é de facto uma preparação para uma jornada maior, como é que isso muda a forma como olhamos para o nosso presente, para o agora? Como é que altera as nossas escolhas, as nossas prioridades, a maneira como lidamos com os desafios de todos os dias? Bem, a resposta, claro, fica para a reflexão de cada um. Muito obrigado por me acompanharem nesta análise.